O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul foi palco ontem ao final da manhã para a realização de uma conferência de imprensa onde Vítor Figueiredo analisou ao pormenor o incêndio que afetou o concelho durante a passada semana. O autarca sombedrense voltou a lamentar a falta de meios nos primeiros dias de incêndio, o que contribuiu, na sua opinião, para que as chamas tivessem consumido cerca de 12.000 hectares de área no concelho sombedrense. O incêndio correu durante praticamente uma semana, mas os primeiros dias eram cruciais. Toda a gente sabe que o combate a um incêndio se deve processar nas primeiras horas. Isto em São Pedro do Sul não aconteceu. E o que aconteceu foi que, efetivamente, durante praticamente 4 dias, não tivemos praticamente ajudas externas nenhumas. Se as tivéssemos tido, a tempo e horas, tínhamos evitado a calamidade que aconteceu no concelho de São Pedro do Sul. E estamos a falar numa área ardida de 12.000 hectares, o que corresponde a 1/3 do nosso concelho. A questão do incêndio causou prejuízo ao Estado, porque não tendo atacado a tempo e horas, fez com que tivesse de deslocar muitos meios aéreos para esta região, tivesse de deslocar cerca de 1 milhar de homens e largas centenas de viaturas para vir combater este incêndio. Quando se o mesmo tivesse sido combatido a tempo e horas, nada disto teria sido necessário. E depois provocou também pobreza nas nossas populações, porque com a queima dos seus pastos e com a queima da sua madeira, as populações ficaram mais pobres. Vítor Figueiredo aproveitou ainda a conferência de imprensa para responder a críticas de Jaime Soares, presidente da Liga de Bombeiros, a propósito do incêndio de São Pedro do Sul. E ao contrário daquilo que um senhor veio para a televisão dizer que não tinha encontrado pontos de água no concelho de São Pedro do Sul, meus senhores, temos aqui 48 pontos de água. Temos aqui 8 pontos de água aéreos, temos aqui 26 mistos, que dá para aéreos e terrestres, e temos 14 pontos de água terrestres. E como disse, houve alguém responsável neste país que proferiu declarações em que dizia que o concelho de São Pedro do Sul não tinha pontos de água. Tenho aqui a prova, meus senhores. Ainda respondendo àquele senhor de barbas que veio para a televisão falar, em que dizia que não tinha havido ações de sensibilização, minhas senhoras e meus senhores, este ano, como nunca, fizemos 20 ações de sensibilização em todas as freguesias, nomeadamente os nossos técnicos e a GNR, tendo ido às freguesias, nomeadamente às igrejas, e no púlpito da igreja fizeram ações de sensibilização junto das populações. Estamos a falar em 20 ações de sensibilização este ano, entre 10 de abril e 19 de junho. Também respondendo ao mesmo senhor, que diz que havia muito mato à volta das casas, efetivamente há, e não se consegue controlar tudo. Mas a verdade é que este ano, e como nunca, fizemos 194 notificações para limpeza dessas mesmas matas à volta das casas, sendo elas 93 inserida em área florestal e 101 inserida em zonas urbanas. O autarca sombedrense referiu-se também ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que, segundo o próprio, continua à espera de aprovação nacional. No que diz respeito ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, também há pessoas que também falam sobre isso. A verdade é que o nosso plano está feito, tenho aqui comigo, e só não foi acionado porque foi enviado no dia 1 de dezembro de 2015 para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e desde essa data até ao momento, e já passaram 8, 9 meses, a verdade é que, desde esse momento até agora, ainda não foi aprovado, nem nada nos foi dito sobre o mesmo. Vítor Figueiredo avançou depois com os dados relativos a prejuízos em edifícios nas várias povoações. No que diz respeito a habitações e palheiros queimados, temos aqui a listagem. Freguesia de Manhoce, povoação de Vilarinho, 1 palheiro. Povoação de Malfeitoso, 2 palheiros. São Martinho e Covas do Rio, na povoação de Soito, 5 palheiros, uma casa de habitação. Em São Martinho, 3 palheiros. Em Deilão, uma casa de habitação com anexos e um canastro. Na freguesia de Carvalhais, na povoação da Arada, 2 casas de habitação, uma casa com telhado queimado, 2 canastros, um moinho e uma máquina queimada. Na povoação da Póvoa das Leiras, 1 palheiro e um canastro.
Na Freguesia de Sul, no Trigal, uma casa de habitação devoluta, no Outeiro, um palheiro, na Amoreira, um palheiro, em Macieira, 3 palheiros e um canastro. Estes são os estragos significativos no que diz respeito a edifícios urbanos. No período de perguntas e respostas, Vítor Figueiredo foi questionado sobre o facto de não ter sido acionado o Plano Distrital de Defesa da Floresta. Vamos ao lado político. Como o senhor disse, o fogo foi um incêndio importado, veio de Aroca, Conselho de Aroca, Distrito de Aveiro, entrou em São Martinho das Moitas, Conselho de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu. Ou o Sr. Presidente da Câmara ou o Sr. Secretário de Estado não cumpriram com as terminações, porque sendo um fogo de caráter interdistrital, não devia ter sido acionado o Plano Distrital da Defesa da Floresta, que na ausência do Governador Civis é uma competência do Secretário de Estado da Administração Interna. Olha, ainda bem que põe a questão nesses termos, porque a minha opinião é precisamente essa. Eu penso que realmente o problema foi mesmo este. É que a partir do momento em que o Códiz Aveiro, o fogo entra na área de Viseu, na minha opinião, e na minha modesta opinião, e é isso que o inquérito deve averiguar ou não, penso que o Códiz Aveiro, como tinha outros fogos na área de Aveiro, preocupou-se mais com os outros fogos, esqueceu-se deste. O Códiz Viseu, por sua vez, também, como tinha também outros fogos na área dele, e como este era importado da zona da Aroca, também provavelmente, poderá não se ter preocupado tanto sobre isto. Seja como for, será o inquérito a averiguar realmente isso que aconteceu. Agora, o que eu quero dizer é que o que eu não queria era que acontecesse mais para o futuro aquilo que realmente aconteceu. Sr. Presidente, mas não terem acionado à semelhança do que aconteceu no Porto, na Madeira e não sei mais onde, que já não tenho cabeça para isso, não terem acionado o Plano Distrital da Defesa da Floresta contra incêndios numa altura em que o Distrito está sem meios, não é que isto não permitiria responder à sua preocupação de colocar mais meios no terreno? Não lhe sei responder isso. A Vítor Figueiredo foi ainda solicitado que quantificasse os prejuízos causados pelas chamas. Como pode calcular, é muito difícil contabilizarmos aquilo que foi queimado. Nós não temos condições, nem meios humanos, para andar agora a contarmos quantos pinheiros se queimaram, quantos eucaliptos se queimaram. Porque mais grave do que isso é os custos que vai ter para o futuro. Nós, como disse, com a nossa serra 6 meses sem gado, vai implicar que as nossas populações vão vender o gado. E as nossas populações vendendo o gado, as pessoas não têm nada que as agarre à terra. Não as tendo nada que as agarre à terra, vai haver desertificação. Havendo desertificação, a situação cada vez vai piorar. Ou seja, aquilo que aconteceu agora, cada vez será pior para o futuro. Por muito que nós venhamos a ter o melhor ordenamento do território ou não, nós, sem populações nas nossas serras, as situações irão prejudicar. E depois iremos ver também quais são os prejuízos que iremos ter no que diz respeito à questão da madeira. Realmente a madeira tendo sido queimada, os nossos madeireiros vão ter que fechar as portas, vão ter que desempregar os seus funcionários. Isto são tudo custos que nunca se vai conseguir contabilizar.